Taxa de desemprego alcança o maior índice dos últimos 3 anos. Dilma diz que o ano que vem será difícil, mas não tão ruim quanto o previsto por analistas. Filha usava o nome da mãe, que já morreu, para pegar remédio de graça e revender. Traficantes cercam carro e fuzilam um casal no Rio. Doleiro Alberto Youssef nega ter repassado dinheiro à campanha de Dilma Rousseff de 2010. Na série especial, o mineiro do Vale do Jequitinhonha, que virou o bom do rock da Jovem Guarda. Olá, boa noite para você. O número de desempregados no Brasil atingiu o maior patamar desde que o IBGE iniciou o levantamento nacional em 2012. 8.400.000 pessoas estão desocupadas e os postos de trabalho têm sido fechados. Há 2 meses sem trabalho e com 3 filhos em casa, Rodrigo veio buscar o seguro-desemprego. A última vez em que passou por dificuldade parecida foi em 2007. Parece que o fantasma do passado voltou, né? Então tem a perspectiva de uma possível entrevista, mas não tem acontecido. A taxa de desemprego no Brasil segue na curva de crescimento que começou em janeiro. No segundo trimestre de 2015, chegou a 8,3%. O número de desempregados em todo o país subiu para 1,5 milhão em relação ao ano passado. Mais gente procurou emprego, menos vagas foram criadas. O setor da construção civil foi o que mais cortou postos de trabalho, seguido da agricultura e da pecuária. Você tem aquelas pessoas que passam a procurar trabalho, que passam a procurar trabalho porque foram dispensadas, e aquelas que vão procurar trabalho para poder recompor aquela estabilidade perdida. Para a Patrícia, a crise é relativa. Ela veio da Venezuela há 4 meses e ainda considera o Brasil uma terra de oportunidades. Todo mundo, nossa, você vem num momento que não dá. Não, vai, vamos confiar em Deus que assim você consegue. O dólar teve forte alta e atingiu a maior cotação desde fevereiro de 2003. Depois do pânico nas bolsas ao redor do mundo, o governo chinês reduziu a taxa de juros do país para estimular a economia. A decisão do governo chinês não foi suficiente para evitar nova queda na bolsa de Xangai de 7,63%, provocada pela preocupação dos investidores com o ritmo de crescimento. Nos Estados Unidos, a bolsa também fechou em baixa, mas em outros mercados a medida trouxe alívio. A maioria das bolsas europeias teve alta. A Bolsa de São Paulo encerrou o dia com leve recuperação. A reação dos investidores, que provoca o sobe e desce nas bolsas, não é a única consequência para o Brasil da situação chinesa. Uma desaceleração da economia lá pesa nas nossas exportações de matérias-primas, como minério de ferro e alimentos, para o país que hoje é o maior parceiro comercial brasileiro. 40% das nossas empresas da Bolsa mexem com matérias-primas. Como os preços das matérias-primas estão caindo no mundo por conta da China, quando a China vai mal, as nossas empresas vão muito mal. Isso pressiona o nosso mercado para baixo e a nossa economia também. Para este outro economista, países emergentes, como o Brasil, precisam ampliar as parcerias. Nós representamos, pelo tamanho do Brasil, mais ou menos 1,5% do comércio mundial. O Brasil precisa expandir suas fronteiras comerciais de maneira muito grande e precisa buscar grandes parceiros, mas também precisa se abrir. No mercado de câmbio, o dólar chegou a R$ 3,60, o que não acontecia desde 2003. A desvalorização do real nos últimos meses fez os brasileiros reduzirem os gastos no exterior também em julho. Foi o menor valor para este mês desde 2010. O Tribunal Superior Eleitoral pediu uma investigação sobre os pagamentos da campanha à reeleição de Dilma Rousseff. Hoje a presidente esteve em São Paulo para entregar casas do programa Minha Casa Minha Vida. Numa entrevista a emissoras de rádio, a presidente disse que 2016 não será um ano maravilhoso, mas não tão ruim como imaginam alguns. Dilma foi ao interior de São Paulo entregar moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Jamais é aceitável que se torça para o pior acontecer.
porque quando acontece o pior, quem paga é a população do país. As viagens pelo país, na tentativa de retomar uma agenda positiva, ainda esbarram nos fantasmas da campanha. Hoje, o ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Eleitoral, pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue o pagamento de R$ 1.600.000 pela campanha de Dilma a uma empresa aberta somente 60 dias antes das eleições. Em nota, o coordenador jurídico da campanha afirmou que todos os contratos foram auditados e aprovados pelo TSE. O vice-presidente confirmou que terá menor participação na articulação política. Michel Temer foi cuidadoso ao falar sobre um possível desgaste com Dilma. Ela fez um pedido, naturalmente enalteceu gentilmente a minha colaboração nesta primeira fase, mas concordou plenamente que nós estamos numa segunda fase e, portanto, eu devo exercitar uma outra espécie de atividade ainda na coordenação política. Não há embaraço nenhum com ela. O governo federal voltou atrás e pediu para que a votação sobre o imposto super simples fique para a semana que vem. A Câmara iria votar hoje o projeto de lei que aumenta o limite para empresas participarem do Super Simples. Mas o ministro da Micro e Pequena Empresa, Afife Domingos, que tinha pedido a votação, em nome da presidente Dilma, fez hoje um apelo para não votar. A Receita diz que vai haver perda de arrecadação, mas no início da noite, a Afife divulgou nota afirmando o contrário. E o presidente da Câmara dá sinais de força. Apesar do PSOL tentar colher assinaturas de deputados que querem Cunha fora do cargo, os outros partidos, com exceção do PT, se mostram cada vez mais próximos dele. Até o senador Aécio Neves adotou um discurso moderado sobre Cunha. As acusações são graves e devem ser respondidas. E é isso que se espera do presidente da Câmara dos Deputados. Para a partir do momento que apresente a sua defesa, ele possa ser julgado. Amanhã, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A expectativa é de que haja constrangimento, porque o senador Fernando Collor, apesar de não integrar a CCJ, vai conseguir participar da sabatina como suplente. Collor foi denunciado ao Supremo por corrupção e, no plenário, alertou os senadores sobre os perigos da recondução de Janot. É necessário que nós façamos muita atenção para este lobo vestido em pele de cordeiro, chamado Rodrigo Janot. O procurador-geral, Rodrigo Janot, não quis comentar a declaração do senador Fernando Collor. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei que proíbe a circulação de motoristas particulares a serviço do aplicativo Uber. A multa para quem desrespeitar é de R$ 2.000. O prefeito terá 15 dias para decidir se sanciona o projeto. Uma carreta que transportava centenas de porcos tombou na Grande São Paulo. O motorista não se feriu. Muitos animais ficaram machucados. Depois de 7 horas, os animais foram resgatados. Carlos Eduardo Nunes, que cumpre prisão pela morte do cartunista Glauco, chegou sorrindo para uma audiência em que é acusado de outros 2 assassinatos, em Goiânia. Cadu disse não se lembrar dos crimes. Pelo segundo dia, o governo do Distrito Federal derrubou cercas e construções irregulares nas margens do Lago Paranoá. A operação atinge mansões que invadiram áreas que ficam a menos de 30 metros do lago. A crise da imigração na Europa, um bebê nasceu após a mãe ser resgatada no Mediterrâneo. Além dos 3 quilos e uma saúde perfeita, Sofia nasceu também com uma boa dose de sorte. Por questão de horas, ela escapou de vir ao mundo dentro de um bote improvisado, desses que todos os dias tentam cruzar o mar Mediterrâneo rumo à Europa. A embarcação em que a mãe dela viajava foi resgatada a tempo por um navio de guerra alemão. Ela estava muito fragilizada pela viagem estressante, mas deu tudo certo, comemorou um dos médicos. Mas nas travessias do Mediterrâneo, histórias alegres são uma raridade. Os governos aqui da Europa não conseguem barrar a ação das quadrilhas que exploram o tráfico de pessoas. Hoje, 300 imigrantes da Somália chegaram à ilha italiana da Sicília. Um deles dentro de um caixão. O jovem de 15 anos morreu vítima de um ataque cardíaco. Antes de embarcar na Líbia, o adolescente teria sido torturado por traficantes.
Agora as revelações surpreendentes de uma mulher que ficou famosa pelo corpo e pelas polêmicas. Quase morreu e mudou de vida. O lançamento da autobiografia de Andressa Urach, Morri para Viver, aconteceu ontem num shopping em São Paulo. Um desabafo de assuntos polêmicos. Autobiografia que conta em detalhes a rotina de drogas, abusos sexuais sofridos ainda na infância e dentro de casa pela ex-modelo. Eu estava num momento da minha vida que eu estava no fundo do poço, onde eu pensava que a morte era a melhor saída. Até estar de frente com a morte e ver que realmente a morte não é a melhor saída. Presença constante em revistas, redes sociais e programas de TV, Andressa Urach ganhou fama por conta da língua afiada e comportamento explosivo. A ex-modelo também virou alvo de uma polêmica nacional. Em nome da beleza, das curvas perfeitas, quase perdeu a vida depois de complicações por usar substâncias perigosas como o hidrogel. A Andressa serviu de exemplo para muitas meninas que querem tudo em busca da fama e muitas vezes acabam deformando seu corpo, deformando a sua personalidade. Morri para Viver foi lançado em São Paulo com livraria lotada e longas filas. Histórias que despertam a curiosidade dos leitores. A gente recebeu esse livro já com uma demanda grande dos clientes, procura. A gente acha que realmente vai superar as expectativas. Aqui nessa livraria em São Paulo, esse é o primeiro de uma série de lançamentos que serão feitos em várias regiões do Brasil até o fim do ano. A tiragem inicial é de 1 milhão de exemplares, mas em algumas livrarias do país o livro já está faltando. São ingredientes muito polêmicos, é esse o segredo? Olha, na verdade é a verdade. E a verdade às vezes choca. São coisas polêmicas, mas elas fazem parte do meu passado. E não teria como não colocá-las. Tem coisas que eu me envergonho muito aqui. Mas eu fiz esse livro justamente para ajudar aquelas pessoas que realmente precisam de ajuda. Na autobiografia, Urach também conta como durante muito tempo ganhou a vida como garota de programa de luxo, enfrentando perigos, arriscando a vida. Eu acho que gera curiosidade, né? Mas eu espero que essa curiosidade se transforme em exemplo. Veja a seguir, doleiro Youssef nega ter repassado dinheiro à campanha de Dilma de 2010. E na série especial sobre os 50 anos da Jovem Guarda, a história do mineiro que fugiu de casa por causa do rock e se tornou um bom, aquele mesmo que também cantava essa música. Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Em Brasília, a CPI da Petrobras colocou frente a frente 2 delatores da Operação Lava Jato. O doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da companhia, Paulo Roberto Costa. Alberto Youssef se negou a dizer o nome dos deputados que o estariam intimidando. Mas, depois de horas de depoimento, o doleiro decidiu abrir o jogo. Eu acho que ele tem que dizer o nome. Porque é sério. É Vossa Excelência. Vossa Excelência insiste em me intimidar. Vossa Excelência insiste em desvirtuar a situação. Então, Vossa Excelência sabe que Vossa Excelência está errado. Eu estou aqui para elucidar situações de envolvimento com a Petrobras, não da minha família. Eu me considero ameaçado por um bandido que já está, inclusive, condenado. Youssef também quebrou o silêncio na primeira acusação feita pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Costa afirmou que o ex-ministro Antônio Palocci pediu ao doleiro verbas para a campanha presidencial de Dilma Rousseff em 2010. Eu não conheço Palocci, eu não conheço o assessor do Palocci. Eu não conheço o irmão do Palocci. Deputados da oposição insistiram que os depoentes falassem se o ex-presidente Lula e a presidente do Conselho da Petrobras, na época Dilma Rousseff, tinham conhecimento do esquema de corrupção. Nunca conversei pessoalmente, como está mencionado aí, nem com o ex-presidente Lula, nem com a presidente Dilma sobre esse fato. No meu entendimento, eu tinha conhecimento. Na CPI, os deputados confirmaram detalhes já conhecidos sobre o esquema de corrupção na Petrobras. Mas parlamentares aliados ao presidente da Câmara pouparam perguntas sobre Eduardo Cunha, denunciado pelo Ministério Público por corrupção e lavagem de dinheiro. Youssef mais uma vez afirmou que Cunha pressionou empreiteiras por meio do lobista Júlio Camargo pela falta de pagamento de propina. Tinham colocado os requerimentos na Câmara
pedindo informações sobre a pessoa física dele, sobre a Samsung, sobre a Mitsui, sobre as empresas que ele representava. Quem tinha pedido esses requerimentos era o deputado Eduardo Cunha. Youssef e Costa também confirmaram o repasse de verbas desviadas da estatal para a campanha eleitoral de alguns senadores em 2010, entre eles Gleisi Hoffmann, do PT. Existe uma contradição aqui de quem pediu, mas eu acho que o ponto mais importante é que o valor foi repassado. Em Curitiba, documentos apreendidos mostram que a senadora Gleisi Hoffmann pode ter recebido dinheiro de contratos do Ministério do Planejamento. A Justiça Federal do Paraná mandou para o Supremo Tribunal Federal os indícios que a senadora petista Gleisi Hoffmann e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, teriam recebido parte da propina paga pela Consiste, empresa que tinha contratos com o Ministério do Planejamento. Segundo o juiz Sérgio Moro, a senadora teria recebido valores de possível natureza criminosa. Sérgio Moro se baseia em uma planilha apreendida no escritório do coordenador jurídico das campanhas eleitorais de Gleisi. O documento traz indícios que o dinheiro do esquema era destinado a pessoas ligadas ao PT e também servia para pagar despesas pessoais da senadora. Até o motorista dela teria sido pago com propina. O nome de Hernani Mascarenhas aparece ao lado da anotação de salário. A mesma planilha aponta que uma multa de cerca de R$ 1.300 da senadora também teria sido quitada com dinheiro da empresa. Outros R$ 10 mil teriam sido destinados ao secretário de Finanças do PT do Paraná, Zeno Minuso. O ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, também aparece nas anotações apreendidas. De acordo com Moro, em um dos documentos consta uma anotação de que o ex-ministro ficou com R$ 50 mil. Para o juiz, a anotação indica que os valores não se tratavam de honorários. A senadora Gleisi Hoffmann admitiu que conhece o advogado investigado, mas negou qualquer doação ou repasse de recursos da empresa Consiste à campanha dela. Você vai ver a seguir: Justiça Militar investiga 20 policiais por envolvimento na chacina de São Paulo. E na nossa série especial, os causos da Jovem Guarda com o boiadeiro que largou Minas para fazer o Brasil dançar o Iê, Iê, Iê. O que eu posso fazer? Uma vendedora e um advogado tiveram o carro fuzilado com 40 tiros em São Gonçalo, na Baixada Fluminense. A mulher não sobreviveu. O local onde aconteceu o ataque é alvo de disputa entre duas facções. Emoção e revolta marcaram o sepultamento de Eliana Guerreiro Mascarenhas, de 60 anos. A representante comercial tinha 2 filhos. O mais velho, muito abalado, fez um desabafo. O Rio de Janeiro não tem medo do bang-bang, não tem para onde correr. Eliana e o marido planejavam sair do Rio, justamente para fugir da violência. O casal morava havia 40 anos no mesmo bairro de São Gonçalo, região metropolitana da cidade. Uma área hoje disputada por quadrilhas de traficantes rivais. O ataque aconteceu a 100 metros da casa deles. Segundo testemunhas, pelo menos 10 criminosos armados com fuzis chegaram em carros e motos e dispararam contra o veículo onde estava o casal. Foram 39 tiros. O carro ficou destruído. Eliana morreu no hospital. O marido, o advogado Roberto dos Santos Melandre, de 56 anos, está internado em estado grave. Ele atuava na área de família e sucessões e está aposentado há 15 anos. A polícia não descarta nenhuma hipótese, mas apesar de nada ter sido levado e do grande número de tiros, a principal linha de investigação é a de latrocínio, roubo seguido de morte. Previsão de temporais com granizo e ventos fortes sobre a região sul. A responsável é uma área de baixa pressão que deixa o tempo instável entre o Rio Grande do Sul e o oeste paranaense. A chuva é fraca e isolada em partes de Mato Grosso do Sul e do Sudeste. Na região norte, ainda há risco de temporais entre Amazonas e Amapá. No interior do Brasil, o tempo continua seco. O mar fica agitado no litoral entre o sul e o sudeste, com ondas de mais de 2 metros. À tarde, calor, com 33 graus em Campo Grande. Em Salvador, a máxima é de 28. Em Porto Alegre, tempo abafado, com temporais no fim do dia. E a máxima é de 27. Em São Paulo, faz 25 graus. Em Fortaleza, 30. Nos últimos dias, Palmas tem sido a capital mais quente do país. Amanhã, a temperatura pode chegar aos 40 graus.
Em Goiânia, uma jovem foi presa suspeita de vender remédios de alto custo que ela conseguia gratuitamente pelo SUS. Ela usava uma receita da mãe que morreu de câncer no mês passado. A jovem de camiseta vermelha no balcão da central de medicamentos está quase concluindo a fraude. Ela vai pegar o remédio que a mãe dela usava antes de morrer de câncer de mama no mês passado. Na saída, é surpreendida pela polícia. Qual que é o seu nome? Jéssica. Esse medicamento você pegou para quem, Jéssica? Era para minha mãe, mas como ela faleceu, Você não pode ver esse medicamento. Você vai ter que acompanhar a gente. Jéssica Tawane, que tem 19 anos, se desespera ao saber que vai ser presa. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, amor. O homem e a mulher que comprariam o remédio são presos logo em seguida. Todos vão responder por estelionato e formação de quadrilha. Se condenados, podem pegar até 8 anos de cadeia. O remédio contra o câncer é distribuído de graça nas farmácias públicas do SUS. No mercado convencional, chega a custar R$ 12.500. Jéssica teria vendido o primeiro frasco por R$ 8.000 e apenas 2 dias depois da morte da mãe. Essas pessoas estavam tirando medicamentos de pessoas em um estado terminal de doença, porque são medicamentos quimioterápicos fortíssimos. Um ciclista foi flagrado se arriscando entre os carros numa movimentada avenida de Belo Horizonte. O homem parece estar bêbado. Ele tenta se equilibrar, vai em direção ao acostamento e cai. Apesar do tombo, o ciclista não teve ferimentos graves. Também em Belo Horizonte, moradores registraram a formação de um redemoinho. A coluna de areia chegou a mais de 5 metros de altura. E você também pode enviar um vídeo para o nosso WhatsApp 989333150. A Justiça Militar investiga 21 pessoas suspeitas de participar da chacina que terminou com 18 mortos em Osasco e Barueri. São 12 soldados, 2 cabos, 5 sargentos, um tenente da reserva e um civil que não teve a profissão divulgada. Todos são suspeitos de envolvimento na chacina do último dia 13 de agosto, que terminou com 18 mortos na Grande São Paulo. A Justiça Militar autorizou busca e apreensão nos endereços dessas pessoas. Armas e telefones celulares foram recolhidos. 11 deles prestaram depoimento nesse domingo na sede da Corregedoria. Até agora, somente um soldado, Fabrício Eleutério, está preso administrativamente. A advogada afirma que ele é inocente. Há uma gama de provas técnicas que retiram o Fabrício completamente do local dos fatos. Um dos 20 policiais militares investigados na chacina de Osasco e Barueri, na Grande São Paulo, também é suspeito de participar de outra chacina em abril deste ano, na sede da torcida Pavilhão 9 do Corinthians. Na ocasião, 8 pessoas morreram. 1 ano e 5 meses após a cassação, Alcides Bernal vai voltar a ser o prefeito de Campo Grande. No final da tarde de hoje, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reconduziu o prefeito cassado Alcides Bernal, do PP, ao cargo. Em março de 2014, 23 dos 29 vereadores votaram a favor da cassação por irregularidades em contratos. Assim, o então vice Gilmar Olarte, do PP, assumiu a prefeitura. Mas na manhã desta terça-feira, ele e o presidente da Câmara, Mário César, do PMDB, foram afastados das funções durante uma operação da polícia. A suspeita é de corrupção ativa e passiva. De acordo com as investigações, provas compartilhadas de uma outra operação que está em andamento revelam que vereadores teriam recebido propina para votar a favor da cassação. O escândalo recai sobre os políticos a um dia do aniversário de Campo Grande. Esse encontro fortuito de provas caminhava por oferecimento de vantagens que eram basicamente cargos e secretarias. Gravações telefônicas mostram que vereadores de Campo Grande combinaram os votos. 8 deles já prestaram depoimento, além do secretário municipal de saúde. Empresários também estão sendo investigados. Agora veja o que aconteceu no museu em Taiwan. O tropeço de um menino danificou uma pintura de mais de 5 milhões de reais. O garoto de 12 anos se desequilibrou e caiu por cima da corda. Só que ao buscar apoio, abriu um buraco na tela. A obra Flores
é de um pintor italiano do século XVII e já foi restaurada. Por sorte, o museu considerou que foi um acidente, acionou o seguro e a família do menino não teve que pagar pelo prejuízo. Se você já se achou o bom num carro vermelho, dizendo pode vir quente que eu estou fervendo, você sabe de que eu estou falando, né? Na nossa série especial sobre os 50 anos da Jovem Guarda, eu fui conversar com Eduardo Araújo, o garoto que deixou a vida rural no interior de Minas para fazer o Brasil inteiro dançar o Iê, Iê, Iê. Ele é autor de muitos sucessos da Jovem Guarda. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, Diga no meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Gravados em vários momentos. Mas se você quer brigar e acha que com isso eu tô sofrendo, músicas que guardam saborosas histórias de bastidores. que eu estou fervendo. sou uma garota papo firme que o Roberto falou. Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear. Como é que tá? Tá boa? Tudo bem? Joia, tudo maravilha, Tudo bem? tudo bom. Que escritório lindo! Ó, as ordens, é pra receber vocês. Na testa, sou dono da festa. Um mineiro de chapéu no clube dos ídolos da Jovem Guarda. Quiser experimentar, sei que vai gostar. O chapéu ganhou de criança e já não tirou mais Não o chapéu da tirei cabeça. mais, é. Só pra Jovem Guarda. Só pra jovem, pra fazer o rock and roll, né? O jeito de boiadeiro esteve sempre com ele, mesmo quando aos 14 anos fugiu de casa por causa do rock and roll. Mas deixa o rock and roll. Essa é a primeira composição do Eduardo Araújo. 14 anos. Quando o rock apareceu, quem era gordo emagreceu, quem era baixo cresceu, quem era... A letra escapa da memória. Deixa o rock era o apelo de um adolescente que até aquele momento só tocava sanfona na fazenda onde nasceu, no Vale do Jequitinhonha. Deixa o rock and roll. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. E aí eu fui assistir o Balanço das Horas num cinema de Belo Horizonte que chama Paládio. Falei, meu Deus do céu, pegou mesmo. Ficou, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu tenho que cantar esse trem aí. Como é que toca esse bicho aí? Com a ajuda de um amigo, aprender foi rápido. Ele me ensinou os acordes, né? E eu... Todo rock começava assim. Eu imagino que naquela época, quando você falava rock and roll para alguém, as pessoas diziam, hã? É. Como que era isso? Era isso mesmo. Você sabe que antigamente, um garoto com 14 anos, ele usava calça curta. De repente o cara bota uma calça jeans, bota um blusão de james jean e deixa o cabelo crescer. E, mano, você imagina, foi um escândalo. Ele largou a escola e até hoje se lembra como conseguiu entrar numa rádio carioca, botando banca pra cima do porteiro. Anunciou o rei do rock de Minas Gerais, Eduardo Araújo, está aqui. Falei, ou ele me manda para aquele lugar... Ou ele me atende. Me atende, né? O cara, rei do rock de Minas, e Minas tem rock. Ué, quem te deu esse título de rei do rock de Minas Gerais? Eu já vou dizer muito simples. O único cantor de rock lá de Belo Horizonte sou eu. Então, eles me chamam de rei do rock. A cara de pau rendeu o primeiro teste. E mandei no ouvido dele. Bipapulo, don't be maybe. Bipapulo, she's my baby. O talento fez o resto. Eduardo entrou para o time de cantores da rádio para se apresentar ao vivo e com plateia. Eles selecionavam ali, senão vinha ovo, vinha tomate. Para ele, só vieram aplausos. Em pouco tempo, já estava entre os mais tocados, ao lado de Roberto e Erasmo. Na TV, ele apareceu assim. Ô Maringá, ô Maringá! Volte aqui pro meu sertão. Eduardo participava dos musicais da Record
sem medo de fazer um rock and roll meio rural. No programa da Jovem Guarda só foi uma vez, porque era contratado da concorrência. Mas o movimento do rock era um só, e de um sucesso brotava outro. Roberto Carlos gravou assim. Essa garota é firme, é papo firme, é papo firme. Ela dirige em disparada. Aí eu vi essa música, eu falei assim, poxa, eu podia fazer. Sou a garota papo firme que o Roberto falou. Estou por aí. Uma inspirada na outra. É, uma inspirada na outra. Sou a garota papo firme que o Roberto falou. Eduardo Araújo só tinha um problema na opinião do parceiro de composições Carlos Imperial, o sotaque caipira. As menininhas todas querem o cara falando gíria. Você não fala gíria, tem que falar gíria. Eu falei, mas o que eu vou fazer? A solução foi encontrar para ele um professor. Falei, quem é o cara? O Wilson Simonal, o rei da pilantragem. E o trabalho do mestre rendeu música. Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim. Eu fiz uma música, tudo em gíria. Deu certo, então. Deu certo. Apesar dessa aula de Não, pilantragem, nunca abandonou o ai. O ai não tem jeito. O ai só. O ai só. Foi justamente desse roqueiro lá do norte de Minas Gerais que falava o ai que veio um verso que virou gíria para muita gente e que ninguém, acho que poucas pessoas sabem como é que surgiu esse verso. Quem nunca falou, pode vir quente que eu tô fervendo? Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pois essa gíria veio do pasto e o mineiro aqui inventou enquanto observava o irmão negociando com um comprador de gado. Ah, esse gado tá magro. Olha, vamos fazer o seguinte, eu tiro aqui umas 10 novilhas que estão meia magra, umas meia novinhas, e aí eu fico com o gado. Aí meu irmão viu e falou, não, vamos fazer o seguinte, você só tira assim que pode vir quente que eu estou fervendo. Opa! Fiz a música na hora. O primeiro quem gravou fui eu. Iguais a você, eu apanhei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer ficar e acha que com isso estou sofrendo. Na verdade, essa música é uma das músicas que passa de geração em geração. Pode tirar seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem. Rogério Flauzino, vocalista do Jota Quest, teve a honra de subir no palco com o Tremendão para ferver como nos anos 60. Vem Quente que eu tô fervendo é um clássico do rock brasileiro. Ela é uma canção muito divertida e ela consegue também ser leve. Você pode botar a roupa que você quiser nessa canção que ela vai continuar sendo interessante, divertida e instigante, né? Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. E ainda não falamos do maior de todos os sucessos de Eduardo Araújo. Vamos conhecer a relíquia que o Eduardo tem aqui, olha, no escritório dele. É a primeira guitarra elétrica, essa que aparece aqui na capa do disco, o bom é o xodó. Essa tem que ser o xodó, né? Praticamente me colocou o que eu sou hoje, graças a esse trabalho. Ter muitas garotas para mim é normal, eu sou o bom em 10 mais. A letra pretensiosa assustou. Eu fiquei com medo de cantar uma música assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito humilde, né? De chegar, eu achava que era pronto o cara falar, eu sou o melhor, eu botando sou bom. Banca. Botando banca. Mas o Imperial insistiu, né? Eu falei, ô Imperial, tem o seguinte, se não der certo, eu vou voltar a criar boi. Pois foi sucesso instantâneo. O Bom é minha marca, né? Porque eu fiquei conhecido como o Bom. Às vezes os caras nem sabiam. Como é que é o nome daquele cara? O Bom. E o carro vermelho deixou de ser exclusividade dos bombeiros. E aí, com essa música, foi quebrado esse tabu. Começou a ver carro vermelho na rua, de fato? Começaram a fabricar? A partir daí começou as fábricas, começaram a produzir. E muita gente comprou carro vermelho por causa dessa música. Né?
cara chegava, pertence aos 10 mais. Pertence aos 10 mais. Ele era o bom, mas disse que não era galã. Que isso era coisa do Roberto, do Erasmo. Mais o Rony Fon. Rony Fon? Rony Fon era uma boa pinta, o cara é bonitão mesmo. Pois é, só que a gente trouxe uma imagem aqui para Eduardo Araújo assistir num momento super galã. Ele é o bom. As fãs escreviam cartas e recebiam em casa os ídolos da juventude. A moça compra sapatos, joias, arruma o cabelo. Tudo para esperar o visitante ilustre. Ele, que chega numa estica. Sou eu mesmo. Que coisa. Como é que você descobriu isso? Olha o cara, meu. Botou o dedo no bolo e o guardanapo no pescoço. Vai gostar. Foi muito bacana me ver assim, né? Aos 24 anos, quando Eduardo Araújo era o bom, se apaixonou. Eu sou tão menina pra me namorar. A namorada, Silvinha, tinha 14 anos e a família dela fez de tudo para impedir o namoro. O amigo Tim Maia testemunhou a longa batalha e o sofrimento de Eduardo para chegar ao altar. E aí ele fez a música Você. De repente a dor de esperar terminou e o amor veio enfim. 4 anos depois, quando a família finalmente cedeu, uma multidão parou para ver o casamento. O bom lança moda e chega de branco. Vanderlei é convidada de honra. Martinha é madrinha. A noiva mal consegue chegar na igreja. Ela foi para a igreja no Cadillac do Roberto. E da casa dela até a igreja da Consolação era gente de um lado e do outro. Parecia que estava passando uma rainha. Porque muita gente achava que esse casamento não ia durar 1 ano. E ele durou 40 anos, até que ela se foi daqui, né? Essa música, para mim, é uma grande composição do Tio. Realmente, tá bom. Um dia bom, inspiração, valeu. Que presentão, né? Oh. Para você e para todos nós. Sou feliz agora. Não vá embora. Nasci no interior, minha mãe disse seja um bom rapaz. Aos 73 anos, Eduardo segue nos palcos, com um orgulho enorme de ter fugido de casa pelo rock. O homem range os dentes, mas espera a hora. Não demora, eles vão ter que acampar. Vivido para o rock. Avistou os 3 pistoleiros, cada um bem armado pra matar. A gente não tinha pretensão de financeira, não tinha pretensão, nada disso. A gente queria fazer música e música boa, né? Que bom que eu fiz isso tudo aí, né? Não é só bom, é bom demais da conta, como falam lá em Minas Gerais. É na estrada, sempre cantando. Aos 73 anos ainda é o bom, né, Adriana? É ótimo. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fique agora com o Gugu e uma entrevista exclusiva com a Andressa Urach. Ela fala sobre o polêmico livro que acaba de lançar. E a gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite e até amanhã.